Boa noite, irmãos. Vamos inclinar nossas frontes. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, entregamos esses louvores, que o Senhor possa aperfeiçoar, que chegue a Ti, Senhor, como um perfume suave, Pai. Receba os nossos louvores e que a presença do Senhor esteja em cada coração, ajudando, animando, encorajando, perdoando e dando-nos, ó Deus, aquilo que nós precisamos e o Senhor é quem conhece. Seja com todos, pois pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler as Escrituras enquanto nós estamos de pé nessa boa atmosfera. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, e nós temos a certeza que Deus sempre abençoa, Deus nunca deixa ninguém voltar de mãos vazias. Quando nós viemos à casa de Deus para buscar algo, Ele sempre nos atende. Por isso eu peço que todos estejam no mesmo espírito, em reverência, para que possamos ser ajudados por Deus. Então vamos ler 1 Coríntios 9, versículo 24, aonde Paulo diz assim: Não sabeis vós que os que correm em um estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Mas antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Oramos. Senhor nosso Deus, o que podemos fazer pela força humana é ler, mas o Senhor é quem tem o poder de vivificar cada palavra nos nossos corações. Toma-nos em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Eu estava ministrando a ceia, um culto de ceia ali para umas famílias em Formosa, quinta, e falando sobre um assunto, e no meio daquele assunto me veio esse tema, e eu desejei compartilhar com vocês, e é algo que será, com certeza, de grande ajuda para todos nós. E o meu título seria O Vencedor, e como subtítulo, Como Vencer. Veja na escritura que nós lemos, do grande apóstolo São Paulo, ele falando que, aqui no versículo 24, que aqueles que correm num estádio, todos eles, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E eles fazem isso para adquirir uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. E como ele mesmo disse, que aquele que luta, de tudo ele se abstém. Ele evita de comer certos tipos de comida, ele faz exercício, ele esforça, ele luta, ele tem um treinador, ele se priva de muitas coisas, para que ele possa ser o vencedor, ter, quem sabe, algum troféu, quem sabe alguma coisa em dinheiro, ou quem sabe só fama. E isso simplesmente dura enquanto dura a vida da pessoa, tudo passa. E eu quero dar um subtítulo, ou um terceiro título, para assim dizer, que é o tema que eu quero abordar,
que quando nós olhamos para o lado natural, nós podemos ver três, vamos dizer assim, classes de pessoas, como também no lado espiritual. Três classes de pessoas. Você vê, primeiro, que quero destacar, é aquela pessoa, vamos dizer assim, desinteressada, despreocupada, não se preocupa, não se interessa em ter uma profissão, ou estudar, ou ter dar um melhor futuro para a família. É aquela pessoa que, vivendo hoje, está bom e não procura melhorar. Temos aquela outra pessoa, digamos assim, que ele até preocupa. Ele até luta, até ele começa uma faculdade, começa um estudo, começa uma profissão, mas ele não tem persistência. Ele faz de qualquer forma. Se der, está bom, e se não der, também está bom. E quem fez faculdade, principalmente, sabe que quando começa um curso, média de 40, 50, a sala está lotada. Primeira semana, segunda semana, começa a desistir. No primeiro mês, segundo mês, começa a desistência e às vezes acaba se formando 10, 15. São aqueles que vão, mas de qualquer maneira, mas tem aquele que vai realmente para vencer, porque ele quer vencer na vida, ele tem um foco, ele tem um propósito. E falando na questão de estudo, muitos dizem assim, acho que não é isso que eu quero, vou migrar para outro curso. Acho que não é isso que quero também, vou para outro. E assim eles vão pulando de galho em galho. Não sabe o que quer. E veja que Paulo, isso nós fazemos um paralelo, ele diz assim, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Quer dizer, eu estou lutando não por algo que eu não tenha certeza, que eu não tenha uma definição, mas eu sei por que estou lutando. Assim combato, não como combatendo ao ar. Ele sabia porque ele estava lutando e ele sabia no que ele estava batendo. Então nós vemos esses três, vamos dizer assim, classes de pessoas no lado natural. E no lado espiritual não é diferente. Como eu falei ali em Barão hoje à tarde, dei uma pincelada nesse assunto. Nós vemos aquela pessoa que não quer saber das coisas de Deus, não se importa com nada, ateu, incrédulo, que pensa, não, depois que morreu acabou tudo, não existe Deus, ou então depois que eu morrer, sabe lá para onde vai. Essa é uma classe, vamos dizer assim, a classe daqueles despreocupados na vida natural, como falei. E tem aquela classe que vem, como por exemplo, podemos citar como exemplo os 70 discípulos e aquela multidão de mais de 5.000 que comeram do pão multiplicado, né? Vem até que a coisa está indo a favor dos seus ideais, daquilo que ele pensa, da sua ideia, ele vai. Mas também, se não contrariar, ele também logo desiste, ele não leva aquilo a sério. Ele leva aquilo de qualquer maneira e logo desiste. Mas há aquele, como Paulo, que realmente iniciou uma caminhada com o desejo e a certeza de chegar. Então nós vemos isso, irmãos, muito claro, isso me veio forte enquanto eu falava ali em Formosa sobre esse assunto, e vocês vão ver como isso realmente é profundo. Porque todos, por maior ou menor, desejam vencer. Até as criancinhas. Esses dias eu estive lá na casa do irmão, e eu comecei uma brincadeira com o filho dele, de repente ele já não quis mais, porque ele não queria perder, né? E eles não querem perder, e ninguém quer perder. E se bobear, as criancinhas já brigam, né? Porque ninguém quer perder, todos queremos vencer. Porque nós não fomos feitos para perder, para ser derrotado, mas nós fomos feitos para vencer. Mas como vemos, há aqueles que realmente pegam com mais afinco, com mais determinação, com mais garra, e procura saber como, e aí está a questão, como vencer.
Nós temos vários exemplos na Bíblia, e eu quero procurar ser bem claro, de pessoas que nunca tiveram nada a ver com Jesus, não é verdade? Alguns diziam que Jesus era o quê? Beelzebu, aquela outra ala que eu falei para vocês. Filho ilegítimo, eles não queriam nada a ter com Jesus. Tinha aqueles que até tinham uma certa admiração, porque quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas. Não tinha uma definição. Mas virando para Pedro, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi a base da fé, da vida de Pedro, e aquilo que fez com que ele chegasse onde chegou. Então nós vemos esses tipos sempre claro dentro da Bíblia. Vemos um Paulo realmente firme no seu propósito. Como ele disse, não combato como combatendo ao vento, mas luto para chegar até o final. E aí ele diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar, mas antes subjugo o meu corpo e me reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Quer dizer, veja que ele entrou realmente de corpo, alma e espírito, com tudo que ele tinha. Ele entrou realmente para chegar. Ele tinha um dom, um ministério, um chamado para pregar o Evangelho. Como ele mesmo chega a dizer, se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar. Quer dizer, não estava fazendo nada mais do que o chamado. Mas ao fazer o chamado, ele sabia que aquele chamado era um chamado genuíno. Era um chamado que tinha esperança, que tinha fundamento, que realmente tinha esperança de vida eterna. Aquilo não era simplesmente um chamado farisaico, uma doutrina intelectual, como ele tinha, mas era uma experiência experimentada. Sabia ele, então, que o tão esperado e prometido Messias havia vindo e havia entregado a sua vida para resgatar aqueles que se haviam perdido. E ao fazer isso, você veja que ele não chegou de corpo mole. Será que é isso que eu quero? Deixei a religião farisaica, eu vou seguir os cristãos, mas será que é isso? Não, eu vou seguir até onde dá. Não, ele sabia que aquilo realmente era o que ele queria e era pelo que ele iria batalhar. Com uma convicção. Quando olhamos para Paulo, nós vemos, quando se faz uma análise nas Escrituras, a maioria das cartas, ali, quem mais trabalhou foi ele. Aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Hebreus, aos Romanos, e aí vai. Foi um homem que realmente se jogou de corpo e alma no Evangelho, o qual ele recebeu. Mas eu ia ler, e não li, mas é algo que eu vou citar, porque eu ligo essas duas escrituras com o que Tiago disse. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando a Deus, pediu para que não chovesse, e não choveu. E orando outra vez, o céu mandou chuva. Quando a gente olha a vida desses homens, dá uma impressão que eles eram super-homens, super-mulheres. Mas a Bíblia nos relata que eles eram homens sujeitos a cada um de nós. Mas a diferença entre um e outro é que um entrou ali no curso, vamos dizer, de administração, e ele dizia, não, eu vou ser um administrador, é isso que eu quero.
Vou trabalhar na empresa do meu pai, seja lá o que for, eu vou fazer carreira, eu vou ser um administrador de uma multinacional, é isso que eu quero. E cada matéria que vinha, ele comia. Claro, tirava 9, 10, uma pessoa assim. A diferença do outro, será que eu quero administração? Ciências contábeis? Direito? Acho que eu quero direito. Entende? Não tinha aquela convicção, mas esses homens tinham. Eles sabiam por que eles estavam batalhando, mas eles não eram feitos de uma outra matéria do que nós. Então a Bíblia está errada. Se fosse o contrário, a Bíblia estaria errada. Porque a Bíblia relata que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então existem esses 3 grupos, como eu disse, que vai se converger em 2. O grupo vamos dizer, daquele que vem de qualquer maneira, ele vai acabar ficando como aquele que nunca se importou. O grupo daquele que não tem nada a ver com Deus, e aquele que leva a coisa relaxadamente, vai convergir num grupo só, não é verdade? O que Jesus disse em Apocalipse? Na era Laodiceia? Porque não és frio, nem quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, não é uma coisa nem outra, não tem definição. Então seja de uma vez frio, seja de uma vez ímpio então, ou então seja de uma vez cristão. Então veja, irmãos, podemos ir caminhando com Paulo, você vai ver ele dizendo, aqui eu anotei, deixa eu ver, Filipenses 3, 12. Veja se ele não era um homem como qualquer um de nós. Quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas eu sigo para frente. Esqueço o que para trás fica e sigo em frente. Não julgo que alcancei, mas vou em frente. Aí você pega Paulo em Romanos 7, olha a lamentação de Paulo. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero sempre está diante de mim. E aí ele vai se lamentando, a ponto de ele dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Há uma lei que luta dentro de mim e que eu não consigo. Aí, é uma escritura muito boa para quem quer se conformar, né? Mas aí você segue um pouquinho para frente, Romanos 8. Portanto, agora, disse ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo essa carne, mas segundo o Espírito. Olha a volta que deu. Então lembra do que eu falei, o título, vencer, vencedor. E como vencer? Como Paulo venceu? Foi entrando em Cristo, foi se escondendo em Cristo, foi gemendo aos pés de Cristo, foi dizendo: Senhor, eu não quero isso, eu não concordo com isso, eu não desejo o mundo, eu desejo o Senhor na minha vida. Mas para desejar o Senhor na nossa vida, precisa esse Senhor estar aqui. Senão... Então existem esses 3 grupos, esses 3 grupos que convergem em um, mas há aqueles que vencem, que são vencedores. Há aqueles que realmente pode encerrar a vida e dizer, como Paulo disse: encerrei a carreira e guardei a fé. Aqueles que começam o Evangelho. Eles começam e vai muito bem até uma altura. Mas chega numa altura que ele diz: não dá mais. Acho que vou parar. Vou dar uma parada. E ninguém para. Isso é ilusão. Tenta você parar numa corredeira.
Você está nadando, você está remando, teu barquinho vai indo devagarinho, mas vai indo. Ai, cansei, vou parar. Começa a voltar. Às vezes volta lento, que você não percebe, mas volta. E o inimigo, ele não tem pressa. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Começou a experiência dele lá no céu, enganando os anjos. Ele não tem pressa. Então ninguém para. Volta. Há aqueles que começam, mas não chegam. Por isso, Paulo, com toda essa visão da magnitude do Evangelho, da grandeza que esperava o Evangelho, ele temia por ele mesmo. Quer dizer, a coisa é boa demais para ser verdade, eu não posso perder isso. Como ele mesmo diz, aquilo que o olho não viu, ninguém pensou, nem subiu ao ouvido, nenhum ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que temem. E aí eles vão dizendo, as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, nós não estamos lutando por uma coroa corruptível. Nós não estamos lutando para ser o presidente daquela multinacional, para ter aquele carro que a pessoa tanto sonhou. Isso seria bom, mas nós estamos lutando pela vida eterna. Uma vida que não tem fim, uma vida que não tem canseira, uma vida como ouvimos ontem, aonde só há amor. Quando a gente olha isso, a gente diz como Paulo, eu não estou combatendo como combatendo ao ar, não. Mas antes eu subjugo o meu corpo. Quando a natureza da carne tenta se levantar, ele pegava e pisava em cima, porque eu não quero pregar a outros e eu mesmo ser reprovado no final. Porque se prego o Evangelho, não tenho que me gloriar, a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso que cada um de nós devemos estar sempre no nosso posto de dever. Estar no nosso chamado. Se você está no teu chamado, irmão, você não teme. Nem que o inferno todo se levante. Deus vai estar ali para te amparar, para te proteger, para te capacitar. Porque a capacidade não vem minha, eu não tenho, mas a capacidade é dele, ele vem e capacita. Por isso que Davi ficava tranquilo. Encontrou Saul lá na caverna e não fez nenhum mal, eu não pedi para ser rei. Foi ele que me chamou, e o povo é dele. Deixa que Deus faça o que tem que fazer. Longe de mim de ser ele tocar a mão no ungido do Senhor. Então, quando a gente está no chamado, a gente descansa e as coisas vão encaixando como uma luva. Mas quando sai do lugar, do nosso lugar, Deus perdoa, sim, mas infelizmente a consequência vem. E aí não adianta dizer, eu estou pagando pelo que eu fiz. Não, ninguém paga pelo que fez. Cristo já pagou no Calvário. Nós não pagamos pelo nosso pecado. Não tem como. Mas a consequência, a semeadura vai brotar. Lembra quando Noemi saiu da sua terra? Tinha fome? Sim, tinha fome, mas ela estava ali na terra que Deus deu para eles. Ela estava ali, junto ao povo de Deus. Tem dificuldade? Tem, mas nós estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus, não vamos sair, agora vai sair. Depois volta, né? Mas todo arrebentado.
Não me chama de Noemi, né? Noemi. Mas de Mara, porque Deus me fez amarga. Saiu com o esposo e 2 filhos, voltou só com 2 noras. Com uma nora, né? Uma ficou por lá. Foi consequência de sair do seu posto de dever. Quando se arrepende, claro, Deus perdoa. Graças a Deus que Ele perdoa. Mas tem consequência. Por isso nós estamos combatendo, para realmente sermos vencedores. E quando você olhar para você, você pode se comparar com os grandes homens do passado. Eles não eram melhor do que eu. Eles tinham a ferramenta que eu tenho, que é a proteção, que é a assistência de Deus. Você veja Elias, um homem com tamanhos milagres no ministério dele, depois Eliseu, depois João Batista e depois William Branham. Deus enviou sobre esses homens a mesma qualidade de espírito. Na unção de Deus você vê ele, junto de Acabe. Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, siga Deus. Agora, se Baal é Deus, siga Baal. Siga, decidam. São 450 profetas de Baal, e eu sou sozinho. Mas em outras palavras, mas eu sei em quem tenho crido. Vamos fazer um desafio aqui. 450 por 1. Cada um faça o seu altar. Coloque ali a lenha, coloque ali o animal em cima, mas não coloque em fogo. Quer dizer, eu sei para quem tenho trabalhado. Eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele está comigo. Porque eu tenho andado na palavra dEle. Aquilo que Ele disse para mim fazer, eu fiz. Ele me disse para profetizar 3 anos e meio sem chuva, eu profetizei. Ele me mandou para o Ribeiro de Querite, eu fui. Posteriormente me mandou para a viúva, fui também. E agora Ele mandou aqui. Como Paulo, não estou combatendo ao ar, combatendo ao vento, mas eu sei realmente porque tenho lutado. E aí o desafio foi bom, né? 400 por 1. Faço o altar. Ninguém coloca fogo. Primeiro, vocês são em mais, vocês são 450, pode fazer o de vocês. Não estou preocupado. E ali vocês conhecem a história, não vou detalhar, né? E eles começaram a clamar, a Bíblia diz que eles começaram a se lancetar, se ferir, para quem sabe Baal ficava com pena deles, e Elias disse, clame mais alto, quem sabe ele está viajando. Passou-se o meio-dia ali, nada de fogo, até profetizava, a Bíblia diz, aí é fácil, né? Vai vir fogo daqui 10 minutos, espera os 10 minutos, um exemplo. Agora cheguem aqui vocês. E ele fez uma oração simples. Senhor, responda que Tu és Deus e eu teu profeta, mande fogo. Mas antes disso ele fez algo que eu vejo que foi uma grande feita para não deixar nenhum argumento. Porque Deus, quando faz a coisa, faz bem feito. Porque já passava de meio-dia, num período de seca, a lenha, vamos dizer, seca que não tinha mais onde. Se ele simplesmente orasse e viesse o fogo, o que eles podiam argumentar? Ah, isso é o calor demais, né? Pegou fogo, foi acaso. Mas ele não estava preocupado. Mandou que enchesse o valo ao redor do altar, com água, a lenha, encharcou tudo, porque ele sabia que Deus não era um Deus minguado. E orou e disse para o seu moço, vai lá e olha agora, ver se vê alguma nuvem. Ele voltou, não tem nada ainda. Volta lá de novo, 7 vezes. E ele voltou, eu vejo a nuvem do tamanho de uma mão. Ele disse, basta. E Deus
respondeu a oração dele. Mas o que você vê a seguir? O que você vê a seguir? Com certeza ele saiu dali rejubilando, feliz. Deus vindicou a sua obra, Deus liquidou com todo esse paganismo, Deus realmente se mostrou que é Deus, Deus derrotou essa religião idólatra de Acabe, de Jezabel, saiu muito feliz, mas logo veio o que? A sentença de Jezabel: amanhã por essas horas tu serás como um dos seus profetas. Como homem, ele fugiu. Como homem, ele foi para baixo do pé de zimbro. Como homem, ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, já cansei. Tira minha vida, Senhor, não dá mais. O profeta, o irmão Brana, porventura, não chegou a um esgotamento tal que ele queria ir para as montanhas. Eu prego e a coisa não melhora. Eu vou para as montanhas. E Deus o corrigiu. Mataram os teus profetas, eu só fiquei eu, ainda querem me matar. Mas Deus ali estava. Quando Elias estava no auge, sobre a unção, desmascarando todo aquele paganismo, Deus estava com ele. Mas quando ele estava deprimido, cansado, esgotado, Deus estava muito mais ali. Fez uma oração e esperou, a resposta da sua oração foi dormir. Tira minha vida, Senhor, e foi dormir. Ora, gente, Deus não é um Deus falido. Deus poderia levar Elias ali, podia sim, mas não levaria ele como indigente lá, no depressivo, no pé de zimbro, não. O anjo vem e toca o lado de Elias e diz: Elias, levanta e come. Você está cansado, você está esgotado, mas aqui tem um alimento que contém todas as vitaminas que você precisa. Ele levantou, comeu e deitou de novo. Segunda vez o anjo veio, levanta e come. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E quem era Elias? Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas um homem que estava assessorado por Deus. Um homem que estava realmente em conexão com Deus, na hora boa ou na hora ruim, na hora do sucesso ou na hora da depressão, ali estava ele. Senhor, não quero mais viver. Você vê o próprio apóstolo São Paulo nessa condição? Ou não vê? Tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque seria muito melhor. Mas se o viver na carne me der fruto, resultado, quer dizer, eu posso ajudar mais alguém, estou em aperto, não sei o que devo escolher. Ele queria, mas ele pensava pelo povo. Eu sei que é melhor eu ir embora, porque eu sei o que tem do outro lado. Mas se eu ainda posso ajudar mais um, eu não sei então o que eu vou escolher. Mas eu sei, disse ele, que eu permanecerei. E continuou até o final. Então, irmãos, nós não estamos lutando por uma coroa corruptível que se desvanece. Nós não estamos lutando para defender um título de uma denominação, mas nós estamos lutando para defender a palavra de Deus. Homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas como vencer? Nós temos o diabo contra nós. Você acha que ele não se levanta? Se levanta. Claro que ele se levanta. Mas se eu estiver amparado com Deus, se eu estiver na vontade perfeita de Deus, e se eu ter o discernimento para fazer a coisa certa, Deus vai me ajudar.
Entende? São coisas que nós precisamos. É esse discernimento, em compreender a situação, em saber, nesse momento é o diabo tentando se achegar. Ele não pode te pegar do lado, ele pega do outro, ele chega por cá, chega por lá. Mas quando a gente discerne que é ele ali, não tem que esperar o pastor para repreender, não. Você pode ir lá e dizer: diabo, sai em nome de Jesus Cristo, sai agora de mim no nome de Jesus Cristo, me deixa. Ou vamos ceder? Nós temos que ser valorosos, nós temos que saber pelo que estamos lutando, e nós temos que saber que não há capacitação em nós. Não somos pior que eles, mas também nem melhores. O mesmo diabo que atirou neles, atira em nós. Mas quando a gente discerne que é o diabo atirando, nós nos entrincheiramos atrás da palavra de Deus, nós nos entrincheiramos atrás do poder de Deus e dizemos: Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, mude a minha natureza, Senhor, me faça mais manso, Senhor, me faça amar mais. Temos que discernir. Paulo discerniu, por isso que ele se entrincheirou, se escondeu atrás da palavra de Deus. E que bom ter um conselho de um mestre como Paulo, né? Nós estamos tendo hoje aqui. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar, mas antes subjugo o meu corpo, subjugo o meu orgulho, subjugo a minha razão, e assim sucessivamente. E reduzo a servidão para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma forma ser reprovado. E aí ele pega a caneta e vai escrever para o seu auxiliar Timóteo e diz: cuida de ti e da doutrina, que você fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Quer dizer, te cuida, rapaz. Não estamos brincando, estamos num fogo cruzado. Às vezes volta, mas volta arrebentado. Às vezes voltamos o lar esfacelado, a vida acabada. Graças a Deus quando volta. Graças a Deus quando Sansão voltou, mas voltou envergonhado, voltou arrebentado. O poder era sobre ele de tal forma. E veja, irmãos, que decepção. Deus levantou Sansão para libertar o seu povo, a sua herança. Sansão começa bem, você veja que a maioria, todos começam bem. Saul começou bem, Salomão começou bem, Sansão começou bem, mas de repente ele começou a brincar. Envergonhou o seu povo. Acho que a pior coisa é você decepcionar a Deus, decepcionar o pastor, decepcionar a família, decepcionou sua nação. Eu penso que a dor maior não era por ele, mas era pelo seu povo. Deus levanta ele para libertar o seu povo. E um dia ele é cercado de mais de 1000 filisteus, porque a Bíblia diz que ele feriu 1000. Mas quando ele viu aqueles filisteus, ele sentiu aquele poder empoderando ele, pegando em todos os seus nervos, braço, perna, coração, seja lá o que for. E ele passa a mão em uma queixada de jumento. E ele foi, sabendo que Deus estava com ele. E ele descia aquela queixada num, descia no outro. Se não fosse Deus, irmão, na primeira bordoada ou segunda que ele desse, esfacelava a sua queixada. Contra um capacete, contra um escudo, ou contra
uma espada, seja lá o que for. Mas a verdade é que quando você está no teu posto de dever, quando você está na vontade de Deus, quando você está andando direcionado por Deus, capacitado, Deus vai com você. Quando ele golpeava, Deus golpeava junto, e aquilo era bonito de se ver. Mas mantenha-se, Sansão, no teu chamado, rapaz. Não brinca. Teu inimigo está com as flechas atiradas, você não foi ferido porque Deus está contigo, homem. Mantenha, Sansão. Ah, mas não demorou muito. Que tal, Sansão? Que tal Sansão na casa de uma prostituta? Que bonito papel. E os inimigos pensaram, agora nós pega ele. Ele está no nosso terreno. Olha onde está Sansão, lá entrou ali. Fecharam, trancaram as portas com tudo que tinha. Mas ele saiu e disse, não, Deus está comigo ainda. Sim, ele ainda está contigo, Sansão, mas vai indo. E ele pegou aquela porta, né, vocês sabem, né? Levou na montanha. Mas a brincadeira dele foi longe demais. E quando ele menos se deu por conta, Deus já tinha. Sairei como das outras vezes. Ah, você vai sair. E aí vocês sabem, olho furado, palhaço dos filisteus. Vamos trazer filisteu para brincar com ele. Olha o homem que multiplicava nossas mortes. Meu Deus. Mas graças a Deus que um dia ele sentiu, o cabelo crescer. Ele sentiu o quê? A comunhão dele com Deus de novo começou a voltar. Ele começou a voltar, a comunhão dele começou a voltar com Deus, e ele disse, Senhor, só essa vez mais. E que eu vingue os meus olhos dos filisteus. E ele sabia que se Deus respondesse, a sua oração, ali ficaria ele. Mas graças a Deus que voltou. Graças a Deus que voltou. Agora, quando você vê um Judas, eu acho que falei aqui da vez passada, quando lembra-se de Judas, só lembra o momento da traição, mas quem era Judas? Um dos 12. Chamado para o ministério. Um dos 12 que estava naquela comissão, quando Jesus disse, vão, cure os enfermos, liberte os oprimidos. De graça vocês receberam, de graça dai. Faça um duplo de 2 em 2. Judas vai com quem? Quem sabe Judas foi com Pedro. Quem sabe foi com Mateus, não sabemos. Mas lá foi ele. Eu te ordeno que saia em nome de Jesus. O diabo tinha que sair. E saíram fazendo um grande trabalho na obra de Deus. Chegaram felizes, contando as novidades. Jesus disse, maravilheis pelos demônios vos sujeitar, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Estava o nome de Judas no livro da vida? Estava ou não estava? Estava. Não no livro da vida do Cordeiro, mas no livro da vida estava. Mas foi riscado. Quantos começam e não leva a sério? Vencer, como vencer? Como vencer Cristo em vós, esperança de glória? Como vencer, ter esse discernimento? Aqui é uma emboscada. Não estou dando conta, então corra para o joelho, horas. Busca quem te ajuda. Peça por misericórdia. Emboscada, quem que não vê? Conduza para ver onde você vai parar. Conduza. Não somos melhores nem piores.
E a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Você veja um Zaqueu, era a vergonha do seu povo. Deus, ele é especialista em transformar. Ele era um publicano, horas, traidor do seu povo, cobrador de imposto. Mas um dia ele ouviu a história de Jesus, que Jesus estava por ali, que aquele que dava esperança de vida eterna estava ali, que aquele que libertava os oprimidos estava ali, mas eu ir lá, não tenho como. Há empecilhos, mas quando você quer algo, você chega. Você consegue. Tinha o empecilho dele ser um publicano, tinha o empecilho dele ser pequeno, baixa estatura, tinha o empecilho da multidão cercar, rodear Jesus, mas não tem problema, ele deu um jeito. Subiu em uma figueira, e quando Jesus passa por ali, a fé dele, o desejo dele, fez contato com Jesus. E a Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração. Tens desejo bom? Deus concede. Você ainda não tem? Você pode dizer: Senhor, muda os meus desejos. Mude os meus desejos. Tira os desejos errados. Me ajuda, Senhor. Eu sou como gofer, sem serventia nenhuma. Mas uma vez aquele gofer betumado pôde suportar a fúria do dilúvio. E eu e você somos gofer, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Chega aquela mulher que foi pega no ato de adultério perante Jesus, por que mais gofer do que aquilo? Por que mais defeito do que aquilo? A mulher do poço, por que mais defeito do que aquilo? Dissesse bem, mulher, porque você teve 5 e o que você tem não é teu. Está no 6º, né? Vejo que tu és profeta. Vejo que tu és aquele que nós estávamos esperando. Vejo que tu és aquele que pode transformar a minha vida miserável. Dá-me dessa água, Senhor. E Jesus deu a água para ela. Ninguém te condenou, mulher, nem eu. Vai e não peques mais. Deus é quem capacita. Deus é quem nos fortalece. A irmã Brana conta uma história do escravo, o nome dele era Sambo. E ele, um certo dia, ele foi liberto. Ele encontrou com esse Jesus, que libertou ele do fardo do pecado. E ele andava lá pela fazenda dizendo: eu estou livre, graças a Deus, estou livre, eu estou livre. Mas não demorou muito, né? Alguém já foi: vamos fazer uma fofoquinha do Sambo. Patrão, o Sambo anda dizendo por aí que está livre. E o patrão foi lá: como é que essa história, Sambo, que você está falando que é livre? Quem te deu, em outras palavras, a carta de alforria? Não, patrão, não é essa a liberdade. Eu fui livre do pecado e da morte. Jesus me libertou, patrão. Eu já sou outro homem, patrão. Eu sei que do outro lado me espera uma nova cidade. Eu sei que do outro lado há uma cidade a qual Abraão procurou. A Bíblia diz que Abraão procurava por uma cidade. Qual artífice construtor é Deus, patrão? E eu sei que eu estou indo para lá, patrão. Por isso que eu estou livre. Eu estou livre do pecado e da morte. Patrão era um cristão, diz: você está livre também, eu vou te dar a liberdade também, você não é mais meu escravo, eu vou te fazer livre, eu vou te apoiar, Sambo, vai e pregue essa mensagem de libertação, Sambo, tem meu apoio. Oh, glória a Deus!
E Sambo saiu com aquela força do pulmão, pregando a liberdade, pregando a salvação, pregando uma nova vida, pregando um Deus que liberta do alcoolismo, pregando um Deus que liberta da mentira, liberta da prostituição, liberta do orgulho e traz uma fé de vida eterna. Oh! Isso não é só história, isso é real. Cristo ainda segue sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando o irmão Bransky, quando ele estava próximo a morrer, diz o profeta, os seus irmãos brancos vieram lhe visitar. E ele entrou como num transe, como em coma. E de repente ele acorda, por certo com o rosto brilhando, com o rosto feliz, com um sorriso no rosto. Sambo. E ele disse, olha, eu estive do outro lado. Eu estive lá, irmãos. E o que você viu, Sambo? O que você viu? Ah, eu cheguei lá. E o anjo chegou para mim e disse, Sambo, você viveu o Evangelho. Você foi um pregador, vem aqui, quero te mostrar a tua coroa e o teu manto. E o que você respondeu, Sambo? Você foi olhar? Não respondi. Eu não fui olhar, eu disse, não quero coroa, não me fale de manto. Mas deixa eu ver por 1000 anos o rosto daquele que morreu por mim. Eu quero ver Jesus. E por certo ele disse para os seus irmãos, e é para lá que eu estou indo daqui uns dias de volta, definitivamente, mas ele permitiu eu voltar para contar a vocês que esse Evangelho não é uma coisa, teoria de homem, não é uma coisa falsa, mas esse Evangelho é real. Eu estive lá, eu vi o anjo, ele me encontrou, ele queria me mostrar minha coroa e meu manto, não quero saber nada disso. Deixa eu me prostrar aos pés daquele que morreu por mim, que me deu essa vitória por 1000 anos. Esse é o Evangelho do verdadeiro vencedor. Por isso não devemos admitir fraquezas. Quer dizer, vida fraca, quer dizer, fraqueza nós temos. Não devemos admitir voo baixo, vou complementar aqui. Porque enquanto ser homem, enquanto ser mulher, nós teremos nossas fraquezas. Mas Deus estando conosco, irmão, nós vamos em frente e Ele vai nos guiando. O que precisamos é que Deus nos ajude. É voar mais alto. É voar mais alto. Em Deus. Em humildade. Dizer, Senhor, me faça melhor cristão. Senhor, me dê discernimento. Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a não ter orgulho. Senhor, fortalece o meu homem espiritual para me vencer essas paixões que eu não quero fazer e às vezes faço. Me fortalece, Senhor. Me ajuda a voar mais alto. E quando a gente olha com essa convicção, você pode olhar para você e dizer assim, eu não fui feito para o inferno. Eu não tenho medo do inferno, porque Cristo pagou a dívida. Cristo me deu a liberdade, me tirou da escravidão, do pecado, da morte. Ele escreveu, está livre, e eu aceitei. Há um sangue ainda que fala por nós. Que possamos ser um incômodo para Satanás enquanto viver. Que nunca venhamos manchar o nome de Cristo. Somos homens, somos mulheres.
Não somos melhor do que ninguém, mas quando Deus permite esse discernimento para compreender que é o diabo se achegando ali, você vai ao joelho, você se humilha, você pede por socorro, você busca a ajuda do ministério, você vai atrás, você não para. Nós estamos indo para uma cidade cujas ruas são de ouro. Não pregamos utopia, mas pregamos algo que nós vivemos, algo que nós sabemos, que é certeza. Não é um Deus que transformou e não transforma mais. Ele transformou e segue transformando. Ele me transformou. Ele transformou quantos aqui? Vamos, num dia desses, quando tudo aqui terminar, levantar a bandeira da vitória. Por isso disse o grande apóstolo São Paulo, após tudo que lemos, que falamos, ele escreve para Timóteo, e diz: Timóteo, venha logo antes do inverno, traga minha capa, não tenho muita coisa, eu me envolvi no Evangelho, eu não fiz fortuna, traz a minha capa, Timóteo. Porque quanto a mim, Timóteo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, Timóteo. Mas há uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora uma coroa da justiça está guardada a mim, e eu tenho certeza. E não somente a mim, disse ele, mas a todos que amarem a sua vida. Veja a trajetória desse grande homem. Porque estou certo, Romanos capítulo 8, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, grande Paulo, eu estou defendendo a mesma bandeira. 2000 anos depois, há um povo aqui que defende, Paulo, essa mesma bandeira. Há um povo, Paulo, que também tem as mesmas fraquezas que você tinha. Há um povo, Paulo, que quantas vezes disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas há um povo aqui que diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! 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 Louve a Deus! Louve a Deus! Louve a Deus! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Teu sangue não foi em vão! Glória a Deus! Antes de terminar, só quero dizer algo. Há lugares que nós prega, tem igrejas, tem congregaçãozinha em casas de irmãos, que tem lugar, que pregar ali, como eu digo, é como nadar rio abaixo. Quinta-feira eu estava lá num lugar desse, e enquanto eu pregava, Deus me deu essa inspiração para falar para vocês aqui. Era um outro assunto, mas enquanto eu pregava para aquele grupinho, onde há uma verdadeira cristã, que ama o Evangelho, que luta não só por ela, mas por quem ela pode. Eu pregando veio a inspiração, 3 tipos, e eu pensei, eu vou pregar lá. Glória a Deus.